Ora então, saudações leoninas. Hoje não haverá 30 minutos de Sporting da maneira habitual, como é a panágio de segunda a sexta-feira às 9 da manhã. Temos este vídeo de pós-jogo da exibição de ontem do Sporting Clube Portugal nos Açores, obviamente com o grande destaque também para a grande penalidade que deu o 2-2 à equipa do Sporting Clube Portugal. Um rápido comentário pós-jogo meu e do Francisco Soalheiro, pedir desculpa pela ausência de 30 minutos no dia de hoje e dizer-vos que ao final do dia haverá um vídeo, iremos estar a discutir este Santa Clara Sporting e as ilações a retirar até sábado, depois viramos o chip no domingo para Guimarães, a batalha do Sporting Clube Portugal pela Liga Portugal, na próxima terça-feira. Um abraço. Sinto que levei um murro no estômago e que perdemos para uns 5-0 frente a este Santa Clara, que é fraquíssimo. Eu vou fazer uma análise muito rápida sobre aquilo que foi a produção do Sporting. O Santa Clara começa melhor que o Sporting no jogo, o Sporting começa a controlar, faz um golão. Foi o único momento de futebol da noite, protagonizou só ao minuto 12. Arrancado pelo Sporting pela direita, a bola culmina de uma jogada de um belo passe de Maxi para Trincão dá para trás para Fresneda, cruzamento para a área e uma obra de arte de João Simões. A partir daí, jogou-se um desporto coletivo que parecia futebol. O Sporting com uma exibição muito pobre, globalmente. Uma equipa do Sporting Clube Portugal não pode estar a este nível. Este Sporting tem muitas capacidades para fazer muito mais. Muito mais. Esta equipa do Sporting Clube Portugal não pode fazer uma exibição assim. A verdade é que todos nós temos dias maus, mas pareceu muito desinspirado este Sporting. Muitas vezes esta equipa do Sporting Clube Portugal com muitas dificuldades em criar soluções, em ter ideias, foi um jogo que foi monorrento e monocórdico. Um jogo muito complicado. E depois, lá está. Eu não fujo de polémicas. Vou comentar, tinha dito que ia comentar no final. Depois da vitória do Sporting Clube Portugal, o Sporting acaba por conseguir, sofre um golo de uma abordagem muito má de Gonçalo Inácio no lance e o Santa Clara faz 2-1. Depois disso não houve futebol, foi um lance na área com Morten Hjulmand, 15 minutos de vídeo-arbitragem, 15 minutos para decidir um lance de vídeo-arbitragem, 15 minutos de vídeo-arbitragem, e depois disso a dualidade, o Sporting faz o 2-2 e no prolongamento ganhamos 3-2. Num prolongamento aqui também nada, balão para a frente e pouco mais. Valeu ao Sporting a bola colocada por Ioannidis, o desvio do Hjulmand e o gol. Bola colocada por Trincão, o desvio de Hjulmand e o gol de Ioannidis, assim aqui é. Agora vamos ao momento que toda a gente quer discutir. Eu acho que toda a gente está aqui neste pós-jogo, acho que não podemos fugir disto. Eu vou voltar a repetir. A arbitragem em Portugal é miserável. Okay? Eu não gosto. Para não dizer não gosto, eu odeio. Eu abomino. E quando eu digo eu abomino sentir. E, por exemplo, se no lance do canto, aqui estou eu, no lance do canto, no mesmo estádio, há um mês e uma semana, sensivelmente. Aqui estou eu a dizer que quem critica o árbitro naquele lance, uma forma que comunicados, etc., é maluco, é doido. Um canto mal marcado não é uma coisa fundamental de jogo. Uma grande penalidade é. Okay? Acho que todos nós estamos de acordo com a grande penalidade é. Epá, eu não admito que um lance que demora 15 minutos a fazer uma avaliação vá ao VAR para ter um pênalti. Eu não marcaria a grande penalidade, volto a repetir, mas para mim mais grave que a marcação ou não da grande penalidade, eu volto a repetir, o VAR serve no futebol para lances claros e inequívocos. Foi sempre isto que eu ouvi, de esclarecimentos de arbitragens e de protocolos e etc. Para mim, volto a repetir, não há grande penalidade e para mim mais grave que a grande penalidade é a intervenção do vídeo-árbitro no lance. Porque não é um lance claro e inequívoco. Já vi umas 10 vezes as imagens. Agora, vão-me dizer, acham que o Sporting é uma vergonha para a história do Sporting. O Sporting não tem culpa de mais uma equipa de arbitragem. O Sporting acaba por ser beneficiado com este erro. Ok? Ponto. Acho que ninguém... vai haver gente que vai dizer que não é erro. Eu vou voltar a repetir. É a minha opinião. Eu estou a construir só simplesmente a minha análise.
É um erro que beneficia o Sporting. Ok? Ponto. Como noutras situações já fomos elogiados. O meu ponto não é esse. Já fomos prejudicados. O meu ponto não é esse. O ponto é a miserabilidade. A miserabilidade da arbitragem nacional está aqui refletida. A miserabilidade da arbitragem nacional está aqui refletida. Se João Pinheiro é o melhor árbitro nacional, desculpem, metam-me a mim a apitar. Metam-me a mim a apitar. Não há condições para aturar este tipo de arbitragens em Portugal. Não há. Isto é vergonhoso. E eu não estou a falar só desse lance. Porque esse lance, eu volto a repetir, para mim não é a decisão de campo de João Pinheiro que cá existe um problema. Para mim, o grande problema é o vídeo-árbitro esteve 15 minutos à procura de pelo em ovo para poder encontrar alguma coisa. Eu não aceito isto. É a favor do Sporting Clube Portugal. Ponto. E eu já estive inúmeras vezes e cá estarei sempre que o Sporting for prejudicado de forma grave. Cá estarei eu a gritar, como já gritei, contra o mesmo João Pinheiro, e já existíamos defender o Sporting num jogo de taça da Liga, num jogo de taça da Liga, num jogo de campeonato nacional. Já estivemos aqui para apontar erros fundamentais do Sr. João Pinheiro. E cá estou eu aqui, como estive no lance com o Paulinho em Casa Pia, malta muita gente vai se recordar desse lance. Eu não quero, nunca quis ser beneficiado. Eu odeio que o Sporting seja beneficiado. Isto por dois motivos. Eu sou fanático e doente pelo Sporting Clube Portugal. Ponto. Acho que muita gente do nosso chat vai se identificar com isto. Mas eu não sou maluco. Eu não gosto, eu nunca gostei de ganhar, muito sinceramente, eu não gosto de ganhar da maneira que os dois que foram comunicados estão habituados e fizeram protocolar quase toda a sua história. Eu não gosto de ganhar dessa forma. Eu, para mim, volto a repetir, a postura que o Sporting Clube Portugal deveria ter, e eu até acho que está, ok? Eu até acho que vai ter, porque o Sporting comunicou. Há muita gente que se esquece que o Sporting comunicou no lance do Paulinho. É verdade que diz lá que há um penalti sobre Edwards e não sei o que, eu lembro-me disso. E exatamente, e existe um penalti sobre Edwards. Ok? Existe um penalti sobre Edwards, mesmo nesse jogo. Mas o Sporting reconhece o erro da equipa de arbitragem, etc., em seu benefício, porque eu acho que é isso que o Sporting hoje tem que fazer. Criticar a arbitragem de cima a baixo num jogo que seja beneficiados. Porque nós não podemos, e eu vou voltar a repetir, não podemos lutar pela verdade esportiva nestes campos, com este tipo de arbitragens, com este tipo de comportamentos. Porque eu agora vou entrar noutra seara. Ok? Os que fizeram os jogadores do Santa Clara é vergonhoso. É vergonhoso. O que fizeram, as atitudes que os jogadores do Santa Clara, que a equipa técnica do Santa Clara teve, são lesivas. O que eu quero, e é o que eu acho que é, se houver justiça no futebol, este Santa Clara cai para a Liga 3 no instantinho. Se houver a justiça futebolística, como se costuma dizer. É uma miserabilidade comportamental a tirar uma garrafa a um árbitro. Epá, olha os tempos, a maluquice com que estamos a viver o desporto em Portugal. É um jogo de taça de Portugal. E mesmo que podia ser uma final, é uma vergonha. O comportamento da equipa técnica do Santa Clara e dos jogadores, dos atletas do Santa Clara já foi vergonhoso no outro jogo da Liga Portugal. E volto a repetir, foi vergonhoso hoje. Uma arbitragem miserável de João Pinheiro, à semelhança das inúmeras arbitragens miseráveis que tivemos, à semelhança da arbitragem miserável que existiu no outro Santa Clara Sporting, que eu já nem lembro quem foi o árbitro, mas foi uma arbitragem pobre, miserável, e não foi pelo pontapé de canto, foi por tudo aquilo que foi a condução do jogo. João Pinheiro, voltando a repetir, para mim, o mais problemático não é assinalar se o discutir se o lance é grande penalidade ou não. É a intervenção do VAR. O VAR não tem que intervir. Não é um lance claro e inequívoco. Ponto. Acho que é muito claro isto. Vai-se entrar num terror comunicacional que em Portugal é exatamente isto, que Porto e Benfica vão pegar nisto e fazer assim, olha, nós somos clubes que temos dirigentes do tamanho de uma caixa de fósforos, do tamanho de uma caixa de fósforos, que o Sporting ganhe títulos em Portugal. Porque é exatamente
a ser alimentada por um chorrilho enorme de animais que, como porcos, são alimentados por estrume, para não dizer outra coisa. Porque é exatamente isto que a arbitragem. A arbitragem é muito importante, a arbitragem ser miserável em Portugal, porque a arbitragem miserável dá de comer a muita gente, gera muitos debates televisivos que certamente irão abrir dentro de 15, 20 minutos, se já não estiverem a acontecer. E é exatamente isto que o futebol português gosta. E enquanto se discutir a arbitragem por conta de um penalti assinalado por João Pinheiro e não se discutir a intervenção do VAR e não se discutir os comportamentos esportivos dos intervenientes em se punir dirigentes e etc. E se parabenizar por tentar ganhar desta forma, eu vou voltar a repetir. Eu não queria ganhar desta forma. Eu não tenho culpa. Não fui eu que assinalei o penalti. Eu não sou João Pinheiro. Eu não sou o VAR. Ou, eu não sei se é o VAR. Eu continuo a dizer. Eu, para mim, não sei se é o VAR. Eu não considero aquilo um lance de arbitragem. Eu, para mim, pouco me interessa se o penalti é penalti ou não é penalti. Eu acho que isso não é uma discussão. Ponto. Isso não é uma discussão. Porque isto, para mim, não é uma discussão por um único ponto. Porque eu não consigo olhar para as imagens, já vi a imagem 10 vezes, volto a repetir. Eu não consigo dizer com 100% de certeza, ao fim de 15 minutos de imagens e de um VAR, que se há um penalti ou não há. Eu não consigo, eu não tenho um medidor de intensidade para saber se o toque na cabeça do Yulman é suficiente para derrubar o Yulman. A questão é, eu critico a intervenção do VAR, volto a repetir. Não é um lance claro e inequívoco, não tem que agir o VAR. E eu vou voltar a repetir, eu gostava de saber se o Sporting empatava o jogo sem aquilo. Ninguém nos deixou. Eu não queria ganhar assim. Nós tínhamos 6 minutos de jogo a jogar contra 10 do Santa Clara. O Santa Clara é uma equipa fraquíssima. Nós podíamos fazer um cruza-bola para dentro da área e fazer um golo. Eu não sei, mas eu gostava de ter sabido. Agora, quanto à exibição do Sporting Clube Portugal, paupérrima. Para nos outra coisa, paupérrima. Acho que há muita coisa que fizemos muito mal hoje. A nível da criação, a nível defensivo, a nível dos duelos. O Rui Borges e a equipa técnica salientaram na conferência da divisão que esse é um jogo com muitos duelos. Um jogo agressivo. Um jogo que íamos ter muitas dificuldades. E não tivemos, peço desculpa pela expressão, mas não tivemos, como dizem os espanhóis, e não tivemos corrones. Não tivemos tomates. Nós parecíamos uma equipa amorfa e monocórdica em grande parte do tempo. Uma equipa que uma equipa que não em momento nenhum fomos uma equipa digna da camisola que fomos uma equipa digna da camisola que vestimos hoje. Hoje não fomos o Sport. Nós jogamos muito mal. Ponto. A questão que eu não queria discutir é que vai ser isto de uma grande penalidade. Vai ser isto. Até porque eu já sei, porque infelizmente durante uma transmissão eu tenho que e pedir desculpa à malta porque eu sei que vi alguns insultos, etc. E entraram aí gente de outros clubes, gente de outros clubes já a criar confusão, inclusive começaram a dizer que eu estava a passar pano nas arbitragens a favor do colinho do Sporting. Eu disse, eu não falei nada disso. Com gente que às vezes não ouve muito bem. Não sei se calhar estavam a ouvir discursos do Rui Costa no volume 300 e depois se calhar entupiu-lhes os ouvidos. Mas pronto, mas sinceramente é sobre isto. Francisco, não sei se queres entrar no lance da arbitragem. Eu sei que me exaltei, mas é que realmente os assuntos da arbitragem me indignam. E eu vou voltar a repetir porque é que me indignam. Antes de passar a bola, desculpa lá que eu hoje estou um bocado perdido neste assunto, que é um assunto do qual eu me revolto muito, porque eu estive lá no 7º lugar. Como todos vocês do chat, eu não sou melhor nem pior que ninguém que está no chat, tem mais sportinguistas, tem menos sportinguistas, não está aqui para dar lições de sportinguismo a ninguém. Mas nós estivemos lá. Eu, como vocês, estive lá. Eu vi o Sporting a ser humilhado com um golo com a mão. Passos Ferreira. Eu vi o Sporting sofrer um golo de uma... Não, eu não vi, esse eu não vi. Esse eu contaram-me, digamos assim. O Sporting sofreu um golo de um apanha-bolas. Okay? Eu vi o Sporting a ser prejudicado e tínhamos equipas miseráveis e sempre que o Sporting tirava um bocadinho a cabeça da porcaria e olhava e começava a crescer alguma coisa, aconteciam sempre coisas estranhas. Nomeações estranhas, eram apitos estranhos, já vi árbitros a fazer blackouts sempre contra o Sporting. Essas coisas, é sempre muito mais fácil contra o Sporting. E por isso sempre me indignou. Nunca quis estar do lado da barricada de quem acha que estas jogatanas são muito importantes. Agora, eu não gosto de ganhar assim, fico extremamente chateado porque para mim há um claro erro. E volto a repetir, não é de João Pinheiro o erro, é da aplicação do protocolo. Eu não consigo. E não consigo olhar para aquelas imagens e dizer que é um lance claro. Ponto, não consigo. E aliás, o grande facto é que demorou 15 minutos para se tomar uma decisão. Para mim isso é o grande facto.
Não preciso nem mais de outro factoide para além desse. Agora, culpa do Sporting? Não. Culpa de um simples assunto que nunca ninguém gosta de discutir em Portugal, que é a arbitragem. Porque discutir se é penalti ou não, ou se a bola bateu na mão ou no braço, ou na perna, isso é um discurso louco. Agora, dirigentes, os membros da Liga Portugal, os clubes e etc., se discutem. Se discuta coisas. Mas isso ninguém quer. O Pedro Matos está a chegar agora a dizer: boas, perdeu o jogo, fez-se tão mal. Eu digo: meu caro, se tu não quiseres perder 3 horas de vida ou sentires que não queres, pá, vê só os golos. Foca-te só no gol do Simões. Foi a única coisa que aconteceu no jogo, a única coisa que podemos chamar futebol no jogo. Obviamente que estou a exagerar um bocado bem grande, mas sim, a única coisa que aconteceu no jogo é o minuto. Vê o jogo do minuto 11h30 até aos 12h40. Pá. Só isso. O resto esquece e depois vê o resultado final. Não vale, pá, foi horrível. Para não dizer outra coisa, foi horrível. Francisco, quiseres acrescentar da arbitragem, etc. Malta do chat, pedir-vos desculpa que eu não vou entrar comentários porque são 4 horas em direto. Ainda por cima, quase sem pausas por conta do prolongamento, etc. E vamos terminar na sequência. E por isso, Francisco, que é o teu comentário rápido a esta partida de Santa Clara Sporting e concretamente ao lance da arbitragem, etc. Não, sobre o lance o lance e a decisão da arbitragem, acho que já disseste tudo e portanto não vale a pena estar aqui a chover no molhado. Agora, para mim, continua-me a fazer muita impressão a maneira como o Sporting encarou este jogo. Isso para mim é que lá está, eu vivo bem com as coisas que eu não controlo. Eu vivo mal com as coisas que eu controlo. Que eu, no caso, é o Sporting. E portanto eu quero só destacar a fraca atitude do Sporting, como encarou este jogo, a maneira como nós jogamos, para além de parecermos uma equipa pequena, o Sporting muito inconstante no jogo. Certamente em nenhuma das duas partes conseguimos demonstrar aquilo que é normal da entidade do Sporting, que é um Sporting aguerrido, um Sporting forte. E portanto isto deixa muito a desejar. Eu fico muito triste por estarmos aqui hoje a falar de um lance de coisas muito individuais e particulares, e não estarmos aqui a ressalvar a prestação do Sporting. Diga-se de passagem, para termos que ressalvar a passagem a este jogo do Sporting, teríamos que ter feito um bom jogo, que não aconteceu. E acho que nós temos que olhar para dentro de casa, olhar mesmo muito para dentro de casa e perceber que caminho é que realmente queremos. Eu não entendo o porquê de tanta dificuldade de jogar com o Santa Clara, ou com equipas de baixo calibre. Rui Borges também, à partida, não consegue e está a ter muita dificuldade em vencer jogos grandes. E, portanto, a mim, eu não quero dizer, eu não estou aqui a dizer Rui Borges fora, não é nada disso. Mas acho que nós temos que certamente olhar para aquilo que nós temos, para os indicadores que temos, para o resto do campeonato que vamos ter, focarmos no Sporting, é certo, mas de certa forma pensar ou estratificar as coisas de uma outra forma, sermos construtivos e rígidos. E eu peço isto às pessoas, que façam este exercício. Eu sei que há muitas pessoas que não gostam que se façam críticas. Eu sei que há pessoas que não gostam que se fale sobre o que é que de mal está a acontecer. Mas o exercício é exatamente ao contrário. Façam o exercício de criticar o Sporting construtivamente, sejam exigentes, seja com a estrutura de futebol, seja com o presidente, seja sei lá, com o Rui Borges, seja com quem for. Critiquem, porque o Sporting, neste momento, se deixarmos de criticar, o Sporting não vai estar num bom caminho. Portanto, faça este exercício. Eu peço às pessoas que estão lá em casa, pá, critiquem aquilo que eu estou a dizer, não tenho problema nenhum com isso. Critiquem o que vocês quiserem. Pá, mas não deixem de ser exigentes com o Sporting. Pá, para mim isto é o mais importante. É criticar. Existe uma diferença entre crítica e estupidez humano. Volta a insultar o Chico e a mim nos comentários. Isto não, insultar não. Mas insultar é uma crítica. Sim, o insulto não é uma crítica, mas façam esse exercício. Neste momento nós temos que estar todos alinhados, temos que estar todos no mesmo caminho e num só rumo. E esse tal caminho e um só rumo é fazer este Sporting campeão. O Benfica já reagiu. Pá, eu à noite, quando me for deitar... Não, desculpa. Sempre que o Porto e o Benfica reagem, eu pergunto: mas a quê?
Mas eles fizeram um comunicado já a criticar o penalti, não é? Sim, sim, sim. É pá, por amor de Deus, um clube que ainda não decidiu sequer o ano de fundação não pode nem. Pá, Os eu dois. acho que eles já têm um template. Eu acho que eu vou ser sincero com a malta lá em casa. Eu acho que eles já têm templates pré-preparados e depois vão só trocando os nomes dos clubes. Pá, Esquece. eu acho, Esquece. eu acho que é muito dentro Esquece. Para disso. mim, olha, estamos a falar de um clube que. O clube do Vitorado. O clube do Vitorado agora vai decidir sobre este penalti do João Pinheiro e tal, não sei o quê. Claro. Então, eu estou para a espera de ver do comunicado do comunicado sobre os lances do João Pinheiro em outros jogos, e etc. Pá, isso para mim vale sério. Eu não queria ganhar assim. Agora, Oh, certo. Mas o que eu estou eu, aqui a tentar destacar é mantermos aqui a união e olharmos para dentro de casa. Porque há muita coisa a corrigir e nós temos um sim, caminho sim, ainda longo. sim. Eu estou aqui a Isso focar-me que eu na quero. arbitragem porque acho que é um ponto fulcral no jogo de hoje e eu estaria, se fosse ao contrário, que acho que estaria a gritar aos 7 ventos a dizer que o Sporting foi. eh, e por isso é que eu estou a focar muito no lance da arbitragem, porque eu acho que um jogo destes eu nem consigo ser justo. Acho que a exibição foi tão pobre que tudo o que eu vá dizer, muito além daquilo que eu já disse, eu vou ser extremamente injusto e vou dizer coisas que não vale a pena ser ditas e que não é sequer uma reflexão, é só um desabafo. E se é só um desabafo, eu, em nome da linha condutora que normalmente sigo, prefiro isentar-me e focar-me na arbitragem, em bater em dirigentes, etc. Que é nesses que eu gosto de bater. Eu costumo dizer que eu não gosto de cobrar jogadores, eu gosto de cobrar dirigentes. Porque os jogadores dentro de campo cometem ações ridículas às vezes não conseguem performar, são humanos, às vezes também há as questões de cabeça quente, etc. Os dirigentes não. Os dirigentes não estão lá dentro. E quem, por exemplo, quem redige estes comunicados, para mim, eu já disse, o primeiro comunicado era descer de divisão, ponto. Pá, eu estou farto deste tipo de comunicação em Portugal. Estou farto das lufadas de ar fresco. Estou farto. Estou farto das lufadas de ar fresco. E deste novo futebol português. É igual a tudo, é igual a sempre, é só em 4K com. As estratégias são exatamente a mesma. O povo tem uma expressão que a merda é sempre a mesma. O que muda são as moscas. Pois há moscas boas e há moscas costa. O resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Pá, já é cansativo. Porque eu realmente gostava de fazer uma limpeza na arbitragem portuguesa. Mas eu gostava de uma limpeza a sério. Com critérios sérios, com ambições sérias, com uma transparência. Agora, isto não há nada, nem sequer. Nem vai haver uma tentativa de regenerar nada, nem de oxigenar o futebol português. Nós estamos condenados. Nós estamos condenados a daqui a uns anos andarmos a discutir com a Áustria os rankings. Estamos condenados a discutir com as Turquias, com esses. Nós temos que estar nesse nível. Sabes porquê? Porque é o que nós queremos. E depois eu ouvi durante 20 anos ou 30 anos que tens de torcer pelos clubes portugueses das competições europeias. Mas o que é que isso faz? O que é que isso faz? No que faz é a centralização dos direitos da Liga, é discutir o nível médio do futebol português, dos clubes que vão perdendo, cada vez mais receita, clubes cada vez mais fracos, cada vez mais financeiramente mais frágeis, o futebol cada vez mais pobre, o Sporting e equipas que gastam milhões e fazem investimento em Portugal. Fazem investimento em Portugal, o Sporting e outras equipas, qualquer equipa que faça um investimento, para jogar em batatais. Para jogar em batatais, para não haver condições nenhumas, para está tudo mal, está tudo bem. É que no futebol português ou está tudo é miserável, ou tudo é maravilhoso. O discurso da Liga é sempre é muito bom, e o tempo útil, e não sei o quê. E nós depois vamos a Chaves, como já fomos, uma pessoa adepta em Chaves, vamos ter que ver o Sporting jogar a Chaves, pagamos 40 ou 50 euros por um bilhete, para depois temos que andar quase 1 km no meio de lama, para entrar num estádio com preços Champions, num estádio onde não tens uma cadeira para te sentar, é o estádio antiga, ainda de botão que eu não tenho nada contra, mas lá está, mas esses estádios eu não pagava 50 euros. A questão é essa. É tudo isto. É tudo isto a futebol português. E eu não me vou alongar muito mais. Pedir desculpa, porque já me alonguei demasiado. Foi um pós-jogo muito estranho, eu sei.